Ok, gente, eu voltei aqui. Vamos continuar a parte 2 e eu vou continuar respondendo para dar meu análise sobre esse comentário que uma pessoa me deixou, tá? Estou lendo aqui no celular. Ok, outra coisa, ele falou. Lembra que na primeira ele falou, irmão, você deve ter uma renda em dólar, então aí fica fácil realmente ganhar um dólar como dinheiro para gastar no Brasil e aí Sul-América é top. Eu vou ir para a próxima parte de demais. Sul América é só top porque você tem dólar. Então, se pessoas que não têm dólar são todo pobre aqui, eu acho. Não, não. Então, assim, agora quero ver você ganhar um salário mínimo em real, como a grande parte da população ganha indo trabalhar de ônibus se você ia continuar querendo morar aí. Ok, vamos a lidar com isso. Então, a situação que o cara me apresentou nesse comentário é que ele quer que eu imagine agora que eu estou ganhando um salário mínimo em real. E ele quer saber se aí eu vou querer continuar morando no Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa, porque quando eu estava em Estados Unidos, no início da minha carreira, o que está acontecendo com a minha câmera aqui? Ok. Então, quando eu iniciei minha carreira nos Estados Unidos, eu estava trabalhando um trabalho de salário mínimo. Então, tem que entender isso, né? Porque não só o Brasil tem salários mínimos, mas também Estados Unidos tem um salários mínimos também, pessoas que trabalham salário mínimo. E uma coisa que você tem que entender, às vezes eu posso perceber que uma pessoa não tem viajado porque eles fazem argumentos assim, mas você tem que entender que só porque o salário mínimo não dá para sobreviver, né, em um país. E isso em todo o mundo, não somente no Brasil. Nos Estados Unidos, se você tem um trabalho onde você está ganhando um salário mínimo, imagina que se você não tivesse filhos ou algo assim, você não vai ser capaz de sobreviver muito bom. Ou seja, você vai precisar morar com alguém para ser capaz de pagar aluguel, para comprar comida, coisa assim. O salário mínimo em todo o país não é suficiente para você ter uma vida, para morar assim para o resto da vida. E se você faz isso, tudo bem, mas vai ficar bem mais difícil financeiramente. Então, o fato que essa pessoa queria que eu ficar pensando ou imaginando como se eu tivesse um salário mínimo, ou eu já trabalhei em um salário mínimo e também nos Estados Unidos um salário mínimo não dá, você vai precisar de 2 trabalhos. Então, o que significa isso? Isso significa que você precisa sair do seu país? Isso que já estamos dizendo? Não. Isso significa que você tem que educar-se para pegar um trabalho melhor lá no futuro. Um salário mínimo é um trabalho no começo da carreira, né? E por isso muitas vezes as pessoas vão criar seu próprio trabalho, criar sua própria empresa, ou é um incentivo para, tentar pegar mais informação para que você possa crescer. Não, eu não vou ficar ignorante aqui falando que, eu não vou fingir como se a América Latina, não fosse mais difícil por causa da economia para ir para frente. Sim, eu acho que a economia na América Latina é mais difícil, né? Mas também o que eu falo, especialmente no Brasil, porque o Brasil é tão grande, tem uma das economias mais grandes no mundo. Sabia disso? O GDP do Brasil, o Gross Domestic Product do Brasil, é número 7 ou 10 em todo o mundo. Então, tem dinheiro em Brasil, gente. E as pessoas têm que parar de pensar que não tem dinheiro no Brasil. Tem dinheiro no Brasil. Muito dinheiro, realmente. E muitas das pessoas, como as pessoas, meus vizinhos, ou pessoas que moram pertinho, são brasileiros, gente. Não são estrangeiros. O que eu estou fazendo, morar no outro país, não é tão fácil, gente. Não tem muitas pessoas fazendo isso por muitas razões. Eu sempre tive um coração assim para ficar viajando, conhecer outra parte do mundo. Mas o brasileiro, essas pessoas, quem são meus vizinhos, eles estão ganhando real.
muitos deles têm muito mais dinheiro que eu, cara. Então, esse pensamento que, tem que sair do Brasil para ter sucesso, eu acho um pensamento bem errado. Eu acho que muitas pessoas têm essa mentalidade e, para mim, pode ficar mais fácil no exterior, sim, mas tem que entender também que muitas vezes essa vida no exterior, onde você está ganhando mais dinheiro, também sabe o que você está fazendo? Você está trabalhando muito mais, muito mais, e você tem que gastar muito esse dinheiro porque morar em outro país também é bem mais custoso. E daí você está contribuindo para construir daquele país, para que daquele país fica melhor e crescendo. Então, todo mundo saindo para fazer outros países crescer. Então, como vai ficar Brasil, ou o país onde você nasceu? É só um pensamento, né? Então, a última coisa que eu vou falar sobre daquela parte aqui é que você pode colocar daquele cenário em qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, tipo, imagina você ganhar um salário mínimo em real, como grande parte da população, indo trabalhar de ônibus e você ia continuar querendo morar aí. Tipo, eu tinha essa situação nos Estados Unidos. Antes eu tive carro, antes que eu fui para a universidade, coisa assim. Em que eu fiz, eu fiquei no meu país, eu não estudei, eu melhorei e eu fui capaz de sair daquela coisa de salário mínimo. Em verdade, depois disso, quando eu comecei meu negócio, eu tive que começar de novo, de zero, e tentar de crescer algo de zero, gente. Não isso foi muito difícil para chegar até onde eu estou hoje e ainda tentando de chegar. Então, isso tem que ver com mentalidade, a mentalidade que você tem para ir atrás das suas coisas, para melhorar sua vida. E isso não tem que ver só com o país onde você mora. Uma pessoa em Brasil, eu vejo muitas pessoas ficando ricas, milionários aqui em Brasil, eu vejo pessoas fazendo isso em Colômbia, nos Estados Unidos, em todas partes do mundo. Claro, tem alguns ambientes que fica um ambiente melhor para fazer coisas assim, chegar para ser milionário, coisa assim, mas em todo o país, especialmente no mundo ocidental, as pessoas têm essa oportunidade. Então, se eu fosse falar para essa pessoa que escreveu esse comentário, então, imagina se você estava nos Estados Unidos trabalhando de salário mínimo, sem capaz, não ter carro, e tem que pagar os gastos tão caros lá. Imagina, eu poderia perguntar a ele se você gostaria de continuar lá nos Estados Unidos, tá? Então, eu quero que vocês subam de entendimento e ficar bem mais como donos de suas circunstâncias, sabe? Sabendo que só precisa você para mudar essas coisas. Não tem que culpar todo o país e todas outras pessoas, mas entender de sua circunstância e tentar melhorar através do seu trabalho duro, através de ir atrás de suas metas, suas coisas assim, tá?